Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, e o frio apareceu. Para Cuiabá especialmente, qualquer ventinho é frio, imagina esse que de fato é considerado frio. Ontem foi mais ou menos, hoje e amanhã estão sendo esperados aí os ventos mais frios do ano aqui em Cuiabá e no estado de Mato Grosso. Então, se você pegar Chapada dos Guimarães, rapaz do céu, é muito frio, é bom se proteger aí. E a propósito, para fazer até um social aqui nessa abertura, você pode e deve, abrir aí não só o seu coração, mas também o seu guarda-roupa. E lá, aquela roupa que você não usa, aquele agasalho que você não usa há muito tempo, de repente coloca no carro, está dando uma volta para a cidade, vê aí alguém realmente ali precisando, todo encolhido, pode praticar uma boa ação. Ou você pode destinar também aí às secretarias aí do município, de assistência social, do estado, para ajudar alguém, especialmente em tempos de frio, não é? Opinião de hoje, entrevista ao deputado estadual Undani Bortolini, também conhecido como deputado Nininho, é esse aí, que está aí na tua tela, tá vendo? Deputado Nininho, que eu chamei, e ele topou, porque para falar não para mim aqui, depois da minha insistência, é muito difícil, porque eu insisto muito. E ele veio, mas ele veio assim, porque ele não podia antes vir por conta da agenda. Aí conseguiu achar um espaçozinho, está aqui conosco o deputado Nininho, que é do PSD, e vai conversar conosco sobre a atuação parlamentar dele na Assembleia e as coisas aí do Parlamento Estadual. É situacionista. Vamos conversar sobre o governo Mauro Mendes também e a sua participação. Você tem alguma pergunta aí no âmbito da Assembleia, do mandato do deputado? Mande a sua pergunta via WhatsApp, 99932-2529, está aí na tela para você participar e interagir conosco. Lorenberg Alves, boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Deputado Nininho, bom tê-lo aqui, não é? Pela primeira vez, é satisfação muito grande tê-lo aqui. E eu já vou perguntar aqui, não é? E sobre a Assembleia Legislativa, rapaz, tem uns assuntos aí que nos últimos tempos, assim, nos últimos 40, 50 dias, tem tomado aí, pelo menos as manchetes dos jornais. Vou falar um aqui, por exemplo, taxação da energia solar. Não é? Aí teve, por conta da pandemia, a situação da volta às atividades nos estádios, não é? E eu quero falar com outros assuntos mais. Eu queria que o senhor fizesse um comentário sobre esses principais temas aí na Assembleia nesses últimos dias aí. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg Alves. Boa noite a todos os telespectadores. Paulo, com relação ao projeto da taxação da energia solar, esse projeto acompanhei como os demais colegas e foi um projeto que a Assembleia tomou a iniciativa de não aprovar essa taxação, mesmo entendendo que o governo do estado, ele teve que fazer, dentro da legalidade, Paulo, encaminhar esse projeto para a Assembleia, haja em vista que essa deliberação dessa isenção de ICMS, ela poderá ser efetuada somente com acordo dos 27 secretários de Fazenda, dos 27 estados e do secretário de Fazenda de Brasília, porque essa deliberação não pode se fazer isolada. Então, os 27 deputados e o secretário do Distrito Federal, teve 8 secretários quando o governo federal, através da Secretaria de Fazenda, encaminhou essa demanda. Teve 8 secretários que não votaram a favor da isenção. E ela só pode se dar essa isenção, Paulo, quando ela é levada ao CONFAZ e quando se tem 100%
da aprovação dos 100% dos secretários. E isso fez com que o governo ficasse impedido. Então esse foi o fato que ocorreu e o governo acatou, sancionou e, lógico, o Ministério Público entrou e parece estar suspenso em função de uma decisão judicial. E um comentário seu breve sobre essa liberação aí, não é, da torcida em jogos de futebol. Foi um assunto também que foi discutido lá no parlamento. Qual que é o seu posicionamento sobre isso? Eu acredito que nós temos que a vida tem que ir voltando ao normal, Paulo. Eu acredito que muitas vezes as pessoas se cuidam mais quando vai para um evento desse que é exigido que seja usada a máscara, o álcool e gel, do que muitas vezes ficando em casa, indo para a rua, para as baladas, que é o que tem deixado o povo mais desprotegido. E eu tenho avaliado muito isso nas questões das empresas, Paulo. Quando o trabalhador está no local de trabalho, ele está totalmente protegido, usando todas as proteções recomendadas, e quando vai para a rua ou para casa, dentro de casa, com a família, ele acaba deixando de lado essas proteções. Então eu acredito que é uma decisão correta, tem que ir voltando e a vida tem que voltar ao normal. Lorenberg. Deputado, antes de mais nada, a nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-lo aqui. Obrigado. O nosso programa ganha muito com a sua presença e o amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor. Deputado, eu vou sair um pouquinho fora disso para trazer um trecho da fala do senhor que foi registrado, publicado pelo site Só Notícia no dia 19 de maio, que o senhor foi reconduzido à comissão de revisão territorial dos municípios e das cidades. Nesse trecho diz o seguinte, entre aspas, espero que possamos evoluir mais com os trabalhos, já que em 2020 não tivemos sucesso nas ações. Vamos buscar o apoio da Casa das Leis para que possamos realmente colocar em prática as atividades propostas por esta comissão, que são extremamente importantes, haja vista que temos resultados e conquistas do que já foi realizado no passado com 2 leis que, infelizmente, foram contestadas na Justiça, que particularmente acredito que tenha sido um equívoco, já que a lei de revisão territorial vem para corrigir injustiças praticadas em outras épocas, onde comunidades ficaram deslocadas. Fecham aspas. Eu tenho aqui 3 perguntas a respeito desse trecho, deputado. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte. Na oportunidade, o senhor disse que os trabalhos da comissão foram parados em razão de impasses jurídicos. E a minha pergunta está exatamente nessa direção. Quais foram esses impasses jurídicos que atravancaram esse trabalho da comissão? Professor Lorenberg, acho que é muito oportuno esclarecer essa questão. Essa comissão da redivisão territorial, ela vem justamente para corrigir algumas injustiças. Nas criações, quando criou-se os municípios, as divisões dos municípios, tem muitas comunidades que ficaram deslocadas. Muitas vezes, comunidades onde tem um número expressivo de famílias, de cidadãos, que estão próximo à sede do outro município. Eu vou citar algum exemplo. Nós temos hoje um exemplo aqui, Santo Antônio da Fartura, é um assentamento que tem lá 300 e tantas famílias, hoje virou já uma cidade, tem lá dentro toda uma estrutura, posto de gasolina, mercado, entende? Pizzaria, coisa que a gente não vê em assentamento, e lá tem, criou-se uma vila. Esse assentamento está em cima de uma propriedade que está bem numa divisão dos municípios. Eu falo com muita propriedade porque fui eu que desapropriei como procurador, que já assentei aquelas famílias no ano de 2000. E ali pertence uma parte desse assentamento, pertence a Santo Antônio do Leverger, uma parte a Cuiabá e uma parte a Campo Verde. Mas eles estão a 30 quilômetros de Campo Verde, ligados por uma rodovia pavimentada. E esses cidadãos hoje,
é muito mais fácil eles ir buscar os direitos deles como cidadão em Campo Verde do que ter que se deslocar até Santo Antônio do Leverger ou até aqui a nossa capital. Então, é uma opção deles, e eles sempre têm nos cobrado isso. Então, ali foi uma questão, eles na redivisão, nos estudos que foram feitos, que é uma parceria da Assembleia com a CEPLAN, doutora Lígia, que inclusive quem coordenou todo esse trabalho. Eu quero dizer que nós fizemos um trabalho em 40 municípios e eu não participei em nenhuma oportunidade. Eu nunca fui em campo para nada. Foi um trabalho extremamente técnico. E quem decidiu, quem opina, era a população que lá mora. E eles opinou, por exemplo, para ficar em Campo Verde. Vou citar um outro exemplo. Primavera do Leste. Uma cidade com uma economia forte, uma cidade com os imóveis muito valorizados. E a divisa com o município de Poxoréu, a borda de uma serra. Primavera chegou até em cima a cidade, encostou na borda da serra. Os cidadãos com menos possibilidade financeira opinaram por descer a serra e ocupar uma área ali que chama-se Novo Poxoréu. Hoje nós temos lá, professor, 8.000 pessoas morando ali, a 1.000 metros de Primavera e a 40 quilômetros de Poxoréu. É natural que essas pessoas que trabalham em Primavera, estudam em Primavera, usam a saúde de Primavera, tudo, eles vão buscar o seu direito de cidadão em Primavera. Eles não querem andar 40 quilômetros para ir à cidade de Poxoréu, que também é a economia do município mais exaurida. Então lá tem um impasse muito grande também. E esses projetos que foram concluídos em 40 cidades, foram feitas 2 leis. E essa lei foi contestada pelo município um dos municípios foi Chapada dos Guimarães, porque lá tem uma comunidade também lá próximo de Campo Verde, próximo ao Gardés, que essa comunidade ela usa saúde, educação, transporte, tudo de Campo Verde, porque está a 15 quilômetros de Campo Verde e está a 70 quilômetros de Chapada. E eles opinou para pertencer a Campo Verde. E aí a prefeita da época pegou e entrou com uma ação na justiça. E essa lei acabou sendo suspensa, porque há uma interpretação que tem que se fazer um plebiscito. E, na verdade, foi feito um trabalho de campo, ouvindo a comunidade dentro da área onde afetada, onde eles opinaram para pertencer ao outro município. A segunda pergunta, tem como aglutinar as duas numa só? Porque temos 5 minutos para encerrar o bloco. Não, tem sim. A segunda questão, o deputado já começou a responder, que é exatamente referente a essas leis, deputado. Qual é a ação, a partir de agora, da comissão que o senhor preside? E uma terceira pergunta, já junto com essa aí, o senhor poderia fazer um balanço dos trabalhos desta mesma comissão que o senhor foi reconduzido? Agora foi baseado na decisão judicial que tivemos, nós vamos retomar os trabalhos agora fazendo leis individuais. Cada município será feito um plebiscito e criado uma lei específica, regularizando aquele município, justamente para não haver essas situações mais de fazer em bloco e acabar por causa de um município, uma contestação acabar afetando todos os municípios que participaram desse programa. Então nós iremos fazer agora individual, município a município. Cada município será feito um plebiscito, cria-se uma lei e aí dessa forma, com certeza, vai atender o que o judiciário solicitou. Muito bem, nós estamos entrevistando aqui ao vivo o deputado estadual Ondani Bortolini, o deputado Nininho, do PSD, que continua conosco. Nós vamos dar um break, uma pausa para o primeiro intervalo comercial de hoje, mas é rapidinho, a gente volta já já. E se você tem alguma pergunta aí, interaja conosco, 99932-2529. Está aí na tela para você mandar a sua participação via texto, WhatsApp, aqui para a opinião, que dá um tempinho só e volta já já.
Então, o Opinião está de volta ao vivo com você nesta noite aqui no seu canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Como vai? Vai bem? Olha, uma ótima noite para você que está aí já ligadão ou ligadona aqui no Opinião, que nesta noite, entrevista, esta noite aqui de quarta, entrevista do deputado Nininho do PSD. Antes de seguirmos aqui, vamos destacar o que há de mais importante neste momento no www.gazetadigital.com.br. Começando falando de pandemia, como sempre. Olha só, a Secretaria de Estado de Saúde, a SES, informou, por meio do boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira, dia 28, que 32 novas mortes e 1.600 casos de Covid-19 foram notificados em Mato Grosso nas últimas 24 horas. Conforme a pasta, Mato Grosso passou a contabilizar 486.675 contágios, dos quais em 461.784 ocasiões as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Contudo, outras 12.720 pessoas morreram em decorrência da doença. Atualmente, as unidades de terapia intensiva, as UTIs, registram taxa de ocupação de 73,94%, enquanto o mesmo índice para enfermarias é de 38%. Ambos os números dizem respeito ao uso de leitos adultos destinados somente para pacientes com Covid. Outro destaque aí do Gazeta Digital, olha só. Tarifa de água em Cuiabá deve ter reajuste de 5,35%. A Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos, a ARSEC, realizou a audiência pública nesta manhã de quarta-feira, dia 28, para revisar o contrato de concessão dos serviços de água e esgoto de Cuiabá. A proposta da agência foi um reajuste de 5,35% na tarifa dos serviços. De acordo com o presidente da ARSEC, Alexandre de Oliveira, uma série de serviços são realizados no tratamento de água e esgoto na capital mato-grossense e que tem um custo. O contrato foi revisado justamente para prever quais são os investimentos e gastos. É muito polêmico isso, né, Laurenberg? Porque, olha só, rapaz, estamos ainda numa pandemia. Tá, tem uma agência para tratar desse assunto? Tem. Mas, gente, cadê a tal sensibilidade, aquele passinho para trás, para lá na frente poder dar dois para frente? O que você acha? Eu acho absurdo, né? Não é porque eu sou consumidor também e estou aqui como uma espécie de porta-voz falando, mas preste bem atenção. 5 ponto alguma coisa de reajuste. Nesse momento pandêmico, o povo não aguenta. Paulo, eu concordo em gênero, número e grau com você. E o amigo telespectador certamente está concordando também. Porque, veja, nós ainda não saímos da pandemia. Muitas famílias perderam renda, perderam dinheiro no orçamento. Ora, isso dificulta, além do mais, da dor, da perda de alguém da família. Tudo isso soma. E tudo isso traz prejuízos enormes à família e mais alguém vem uma empresa, vem com reajuste, não há quem suporta. Nós estamos num ano pandêmico, Paulo, não tem cabimento, não tem justificativa e não tem explicação para que haja um reajuste a um produto que todo mundo consome, em especial as famílias que mais precisam. Eu não sei se cabe ao prefeito, se o prefeito tem autonomia para intervir aí. Vamos segurar isso aí um pouco mais aí, gente, porque... Ou se a SEC, enfim, se consta do contrato, essa autonomia direta aí, o poder de decisão aí, para que haja o reajuste sumário, né? Inclusive sem audiências públicas. Tá certo que a audiência pública em tempos de pandemia é complicado, mas tem que se ouvir alguém para se chegar na conclusão aí de elevar a tarifa aí. O deputado Nininho, o Danilo Bortolini, deputado estadual do PSD, está conosco aqui nesta noite, em entrevista ao vivo. Ô deputado, eu vou abrir aqui perguntando para o senhor é correlator aí da
Comissão Parlamentar de Inquérito da renúncia à sonegação fiscal na Assembleia. Está na reta final. O que constará do seu, vamos chamar de relatório paralelo, particular, ou pessoal, ou individual, quanto à conclusão desses trabalhos lá? Porque sempre foi, ontem esteve aqui o senhor Normando Corral, que é da FAMATO, falando de vários assuntos. A gente falou também dessa questão de arrecadação, não é, e tudo mais, e a participação do agro na economia mato-grossense. Só que aí eu falei até que ia entrevistar o senhor hoje. Eu queria que você fizesse um resumo sobre a honestidade da política tributária no Estado hoje e o que essa CPI está contribuindo para que tenhamos mais justiça nessa questão aí dos tributos. Bom, Paulo, essa CPI, ela veio para fazer um levantamento, apurar, investigar. São 5 áreas, entende? E hoje foi feito um desmembramento, onde tem 5 relatores de 5 áreas diferentes. Então, eu, por exemplo, fiquei, além da relatoria geral, a relatoria dos minérios. Mineração. Eu vou citar rapidamente. Mineração, o problema hoje maior não é aqui a sonegação, até porque o CEFEM é apenas 1,5% do valor do ouro. Então ninguém deixa de pagar um tributo tão irrisório, por favor. Mas isso é uma lei federal que regulamentou. Eu tenho discutido isso muito com o nosso presidente da CPI, com o deputado Wilson, e cada um tem uma visão de uma forma. Mas muitas vezes não é só o que deixa diretamente, mas tem municípios, aqui o exemplo de Poconé, o exemplo de Peixoto, são municípios que acabam influenciando muito na receita. Peixoto, me parece que o ano passado arrecadou em torno de 10 milhões de reais, Poconé 6 milhões e poucos de CEFEM, logicamente que ajuda muito. Mas o que acaba representando mais na arrecadação, além da geração de emprego, por exemplo, Poconé. Somente uma mineradora esteve lá conosco e tem um consumo, essa mineradora, de 1 milhão de litros de óleo mês. Isso somente de FETAB, ele deixa 190 mil reais, que é o FETAB do óleo diesel, que vai para o bolo da divisão ao estado e aos municípios. Mas tem o ICMS em cima, que é de 17%. Em cima desse diesel. Então, lógico que isso acaba contemplando a arrecadação do Estado. Mas aí vem a peça, vem o pneu, vem todo um segmento que é composto para fazer com que esse ouro seja explorado. Aí vem a compra desses equipamentos. Então tem que ser visto num todo. Mas, logicamente, nós estamos levantando, Paulo, levantando toda a situação e vamos criar aí várias sugestões, inclusive de uma possível, um FETAB, denominando um FETAB que fosse em cima do minério, para contribuir com esses municípios aonde é explorado esse ouro, esse diamante, esse minério. Porque é natural que todos esses municípios fica aí com as consequências do garimpo, que é aonde é explorado esse ouro, que fica as crateras, enfim, problema social na cidade. Então nós vamos criar, dar sugestões para que nós possamos achar alguma alternativa para contribuir mais com esses municípios específicos onde estão essas mineradoras. Deputado, ainda sobre a CPI, mas do outro lado, não a mineração, mas a questão do combustível. Eu peguei um trecho do depoimento do empresário Aldo Locatelli e eu gostaria muito de ouvir uma opinião do senhor, um comentário do senhor a respeito. Ele diz o seguinte, entre aspas,
Mato Grosso consome menos óleo diesel que outros estados da região centro-oeste. Os números são indícios de que nem todo o combustível vendido no território mato-grossense se reverte em receita para o governo, como deveria. A faixa menor de arrecadação com óleo diesel ocorreu entre 2014 a 2018. O Estado deixou de arrecadar aproximadamente 400 milhões em impostos por ano. Ora, se não me falha a memória, deputado, e eu estou provocando uma reflexão do senhor a respeito, o Aldo Locatelli aqui já deu um caminho de como está sendo sonegado impostos. E ele fala um pouco mais na frente, dizendo que pessoas compram em Goiás, em outros estados, o produto e vendem em Mato Grosso. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Quanto? Meio bilhão? Quase meio bilhão. Quase meio bilhão. Professor Lorenberg, corretamente, o Aldo já esteve lá conosco por várias vezes e essa é a visão dele e ele está correto, não está errado. Porque tem estudos que a agricultura, o consumo por hectare nas regiões de fronteira com o estado de Goiás e de Mato Grosso do Sul, o consumo por hectare é muito menor, muitas vezes menor do que os municípios mais do Médio Norte e no Norte. Por quê? Porque o diferencial de ICMS praticado faz com que haja essa invasão. Enquanto o estado de Goiás e de Mato Grosso do Sul aplica uma alíquota de 12, aqui é 17. Então, é natural que as pessoas comprem. E ele está correto. Isso nós já levamos essa sugestão aos governos anteriores, já tratamos disso com o próprio governador Mauro Mendes. Eu acho que hoje o Estado está numa situação que daria para nós equiparar o ICMS com os outros estados e por um período de 6 meses, se é que não tem uma segurança, se a perca de arrecadação for muito expressiva, logicamente voltar. Mas eu acho que nós precisamos fazer isso. Eu acho que nós baixamos o custo do óleo diesel para todos os nossos cidadãos, para todos que usam esse petróleo e com certeza nós vamos manter o mesmo nível de arrecadação porque deixa de ser atrativa a invasão. Muitos hoje caminhões que põem, aumentam os tanques, para poder, duplica os tanques, para poder trazer esse petróleo, vir aqui buscar o produto e voltar a abastecer lá no outro estado, haja em vista a diferencial do ICMS entre os estados. Deputado, eu sei que o senhor é da base situacionista lá na Assembleia e o senhor teve inclusive reunião hoje lá no Palácio, tem tido reuniões sempre, tem acompanhado viagens do governador em lançamento de obras e Mato Grosso adentro aí, mas eu quero aqui uma avaliação muito honesta, muito clara do senhor, enquanto representante do povo, sobre o governo Mauro Mendes. E aí eu não estou falando só da infraestrutura não, estou falando de tudo, estamos aí passando por um momento difícil, que é a pandemia. Como é que está aí o governo diante disso, considerando que, pelo que nós temos de informações oficiais, é que estamos, no caso, o Estado está operando no azul, não tem tido dificuldades financeiras como houve no passado aí, não muito distante. Tem dinheiro, tem um plano audacioso aí, um programa chamado Mato Grosso Mais, de 9 bilhões e meio de reais, que visa contemplar o Estado inteiro em todas as suas áreas, não é? Mas como que está o Estado diante de uma pandemia, tendo dificuldades aí, pessoas precisando realmente, os mais vulneráveis, não é? Estão precisando do braço público, social. Como é que você está vendo isso aí? O Estado está funcionando tal como poderia estar? Sem dúvida, Paulo. Eu tenho dito que, para quem está na frente, eu estou no 3º mandato de deputado, eu mesmo, o governo nos surpreende a todo momento. Nós acompanhamos, votamos, a Assembleia deu sua contribuição, aonde o governador, no momento correto, teve a coragem de fazer
os ajustes fiscais, tomar as medidas que eram necessárias para sanear as finanças do Estado, porque era inadmissível um Estado tão rico quanto o nosso, um potencial como nós temos, um Estado que não estava pagando seus servidores em dia, não estavam pagando os prestadores de serviço, os locadores de veículos, enfim, o Estado não fazia o seu dever de casa. E o governador Mauro Mendes tomou as medidas necessárias e hoje nós temos um Estado, Paulo, que em todas as áreas, não falando somente em infraestrutura. Não, quero falar no social, por exemplo. Mas nós temos um trabalho muito forte no social, nós temos na saúde, temos na educação. Hoje mesmo eu esteve na minha cidade, em Itiquira, junto com o secretário Alain. Nós temos um governo que hoje, Paulo, tem uma programação, dinheiro em caixa, para investir 900 milhões de reais para melhorar a qualidade da educação do nosso Estado. Um Estado que está fazendo inúmeras escolas, reformando, construções de quadra, compra de ônibus que estão sendo feitos, enfim, mudando e qualificando agora, investindo no profissional para melhorar o nível da educação. Mas aí vamos no social, um governo que já deu mais de 500 mil cestas básicas e eu quero parabenizar a primeira-dama, dona Virgínia, a secretária de assistência social, Rosa Maria, que tem feito, Paulo, eu sou prova disso, que tem ido buscar demandas, inclusive recentemente, os irmãos indígenas, tem levado somente para uma aldeia, para um município, nós fomos lá e fomos contemplados com 1000 cestas básicas, o outro município com 500 cestas básicas, para levar para os indígenas. E essa semana ainda nós estivemos acompanhando o governador em 13 municípios na região do Araguaia. Não teve nenhum município que, junto com o lançamento, inaugurações de obras, não tivesse deixado lá 400, 500 cestas em cada município, fazendo o trabalho social, Paulo. Ok. Beleza, vamos continuar falando sobre isso aí, porque eu sei que o senhor falava até antes aqui, do começo do programa, que o Estado tem apresentado bons resultados aí, que são muitos, né? E vamos continuar falando assim, mas eu quero abrir aqui o Lorenberg também, ainda nesse bloco. Ainda nesse bloco? Ainda nessa mesma esteira, deputado, já que o Paulo fez a provocação para fazer uma avaliação e um balanço do próprio governo, eu gostaria de continuar com isso, mas levando para o campo turístico. Veja, deputado, muitos governantes ou muitos candidatos ao governo do Estado falavam em turismo na campanha, e durante o governo nada foi feito. A Copa do Mundo poderia ser a grande vitrine para o Estado de Mato Grosso e não se ganhou nada no aspecto turístico. E eu particularmente sou defensor da ideia que Mato Grosso é essencialmente um estado turístico e, no entanto, não é. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito, mas vou acrescentar um outro item. O senhor apresentou uma indicação, número 3.651, para asfaltar aquela área, aquela região de 12 quilômetros da MT-373, localizadas lá na Jucimeira, até a Cachoeira do Prata. E eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito, porque a falha de todos os governantes do Estado de Mato Grosso, inclusive o atual, é claro que o período da pandemia parou, deu uma parada, mas 2019 não era pandêmico. Portanto, por que nós não investimos e não temos o turismo como a grande atividade econômica? É muito propícia a pergunta, professor. Justamente essa semana nós estivemos acompanhando o governador e estivemos lá em Luciara e São Félix do Araguaia, que é dois grandes potencial turístico, uma região maravilhosa, onde fomos de Luciara a São Félix, 1h30 de lancha subindo pelo rio, e ali foi lançado 2 grandes projetos de 2 orlas, toda uma estrutura turística, justamente com esse intuito de fomentar o turismo nessa região. E aqui
Aqui na Baixada Cuiabana tem aqui uma orla que já está bem adiantado o projeto Santo Antônio, temos em Barão, tem uma orla em Cáceres, nós temos, até estou aguardando o cimento, próxima semana indo à Alta Floresta, o governador vai ver as margens do Telespírito, a possibilidade de uma outra orla, uma outra estrutura, e o governador está fazendo um investimento maciço no turismo. O governador tem essa visão que nós temos, eu, o senhor, ele como empresário, uma pessoa visionária, sabe da importância de fomentar o turismo, que será um dos maiores geradores de emprego, entende? E vender o nosso estado lá fora. Nós precisamos sim, aqui, Jucimeira, essa pavimentação, o trabalho nosso, deve estar licitando ainda esse ano esse acesso à Cachoeira do Prata, entende? Então, nós precisamos aqui investir na regularização fundiária. Hoje ainda eu tratava disso aqui de Bom Jardim, no município de Nobres, que é o que está imperiando um pouco os investidores, é a questão fundiária, e nós estamos trabalhando fortemente para regularizar essa região, para poder fomentar mais o turismo. Mas o governador tem grandes projetos para Chapada dos Guimarães, está trabalhando projetos, porque ele tem a visão que nós precisamos criar uma estrutura, e eu falo, nós precisamos ter uma estrutura aqui em Chapada, nós precisamos ter Barão, precisamos ter Santo Antônio, precisamos ter as águas termais na Serra de São Vicente, Jucimeira, para poder trazer o turismo e fazer um pacote turístico. Quem vem de fora não vem para ir num atrativo só, nós temos que fortalecer o turismo na região de Cáceres, que tem lá um rio maravilhoso também. E o que vai acabar de consolidar isso, professor, seria fomentar, criar a pesca esportiva. E aí tem interpretações, nós temos que retomar esse projeto, não de cota zero, mas de transporte zero do pescado, por um período de 4, 5 anos. Pessoas não têm noção, muitos que ficam aí criticando por interesse particular, ou por A ou por B, não têm noção do que representa isso para o turismo e para a economia do nosso estado. As pessoas vêm de muito longe, elas não vêm para levar um peixe, elas vêm para poder curtir o rio, para fazer o esporte, que é pegar, a sensação de pegar, soltar, é isso que tem que ser feito. E nós temos aqui um impasse, não foi avante. Eu espero que seja retomada logo esse projeto do transporte zero, que com certeza isso vai fortalecer muito o turismo em nosso estado. Se der certo, esse transporte zero aí será providencial, não é? O deputado Nininho está conosco aqui ao vivo, nesta noite de quarta, e vai continuar conosco, porque temos que ir para mais um break comercial, o último da noite. E assim que voltar, tem mais assuntos aí relacionados à atuação parlamentar do deputado, propriamente, e outras coisas mais da Assembleia Legislativa. Ele falou aqui estávamos questionando sobre a atuação do governo Mauro Mendes. Na próxima semana, eu estava conversando hoje, na segunda ou terça-feira, nós teremos aqui o governador Mauro Mendes. Conversei, está aí apenas... segunda-feira só não será possível porque tem uma reunião, parece, do Democratas à noite, talvez não seja possível, mas na terça-feira é uma sugestão, a resposta até amanhã a gente deve ter aqui, para que enfim o governador possa, ele mesmo, discorrer sobre alguns assuntos aqui do estado importantes como esses aí, elencados aqui pelo deputado Nininho. O Opinião dá um tempinho só e volta já já. Olha, a Opinião está de volta aqui, o último bloco com o deputado estadual Ondanir Bortolino Nininho, do PSD, com a gente aqui. Deputado, é o terceiro mandato, o senhor não? Terceiro mandato. Aí você pergunta, mas vocês não vão falar do que ele tem feito? Ele tem acompanhado o governador aí, tem feito o trabalho também de fiscalizar e tudo mais. Mas o deputado não tem ações? Tem ações. Eu vou citar aqui algumas aí, não é? Para não dizer que a gente só chama aqui o convidado para apertar ele, para falar mal dele. Não, a gente fala bem também, ou pelo menos fala aquilo que realmente acontece, né? Se tivesse coisa errada, a gente estaria falando também aqui. Olha, o Nininho, por exemplo, ele está aí com o deputado Neri, rapaz, ali tentando
agilizar a titulação lá do pessoal do Renascer, que é um bairro que tem aqui em Cuiabá. Ó, faz hora que está precisando aí de uma resolução da titulação do pessoal. Então tem esse trabalho também aí do Nininho, e ele pediu também a duplicação, sabe da onde? Lá da MT, aqui da Guia, tem um trabalho também junto à Sinfra, pedindo a isso aí, junto ao Marcelo Padeiro, que eu também conversei com ele esses dias, que está devendo aqui uma vinda aqui, nos próximos dias estará vindo aqui. E, enfim, deputado, tem esses dois, eu citei dois aqui, né, mas dos importantes, importantes proposituras suas. Nós fizemos um trabalho, Paulo, em parceria, deputado Nininho, deputado Neri Geller e Carlos Favro. E nós temos distribuído, eu tenho um trabalho hoje ativo com mais de 60 municípios que eu faço. E o deputado Neri e o Carlos Favro, logicamente, acaba atingindo um número ainda muito maior. E isso tem chegado lá na ponta, inúmeras ações, obras, nós distribuímos somente nesse ano agora de 2020, 2021, já deve ter passado aí de 150 milhões de obras para esses municípios. E eu também, como parlamentar, tenho cobrado as obras do governo, são inúmeras obras que têm projetos que estavam encaminhados. Que mas do Renascer, que pé que está lá? Renascer já estão emitidos títulos e vão ser feita a entrega. O governo opinou para fazer a entrega na residência, haja visto a pandemia e até para não ter muita especulação política. Porque hoje há os líderes de bairros que são vinculados ao prefeito, que vão lá, que vão fazer politicagem, e o governador não admite, e eu acho que está correto. Esses cidadãos esperaram por tantos anos, eu acho que nada mais justo que agora receba o seu título da sua residência e com uma vantagem. O governador opinou para entregar todos os títulos registrados. E isso está sendo feito, então vai ser entregue em todas as residências, são 1.400 e poucos títulos, e já estão emitidos títulos, só aguardando os registros, e já vai ser começado a fazer as entregas nas residências. Orenberg. Deputado, o senhor falou aí, na resposta que o senhor desse, falou no senador Carlos Favaro, falou no deputado Neri Geller, e me obriga a trazer um pouco do jogo político eleitoral. O senhor pertence ao PSD e o PSD, junto com o PP, tem articulado para uma possível candidatura ao Senado do deputado federal Neri Geller. E aí eu tenho 3 perguntas nessa direção. A primeira delas é a seguinte: o senhor esteve na casa do deputado estadual Paulo Araújo, onde o governador, o chefe da Casa Civil, o Carlos Favaro, o Blairo Maggi estiveram para conversar sobre o assunto ou não? Não, não esteve nessa reunião. Participei de outras reuniões junto com o senador e o deputado Neri há mais de 90 dias, quando nós fomos comunicar ao governador queria ser colocada a candidatura do deputado Neri para Senado. E que o governador falou que via com muito, tinha uma simpatia, que ele não pode se manifestar no momento, mas que via uma candidatura que era viável e interessante para o estado de Mato Grosso. Então, nesse momento, nós começamos a trabalhar essa candidatura, que inclusive já ganhou muito musculatura e que já é irreversível. A candidatura de deputado Neri a senador hoje, ela só vai avante, não volta mais. É uma candidatura então é consenso, dentro do grupo político é consenso. Consenso, hoje ele tem aí um apoio de uma grande maioria, eu talvez pegue falar, mas hoje eu acredito que tem mais de 70, 80 prefeitos que já manifestou apoio à candidatura do Neri e que estão junto nesse projeto. E vários deputados estaduais, vereadores, então a coisa já ganhou um vulto que eu acredito que não tem volta mais. A candidatura agora é daqui para frente. Deputado, ainda nessa mesma linha, aí vem a segunda questão minha, falou-se muito, mas muito mesmo, da aproximação do senador Wellington Fagundes
com o governo do Estado, claro, para poder reforçar a sua candidatura à reeleição. Essa aproximação do senador com o governador Mauro Mendes não atrapalha um pouco esta articulação, uma vez que existe um outro nome aqui, que pode também entrar nessa discussão, que é o Pivetta, o vice-governador. Que, em tese, seria o nome de preferência do governador Mauro Mendes, por uma questão de lealdade, inclusive. Eu, primeiro, vou de trás para frente. Eu acho que o nosso vice-governador, nosso companheiro Pivetta, ele tem perfil mais de executivo. Ele não tem muito, acho que o desejo dele para ser senador não é, muitas vezes é pressionado, é chamado, mas não é o projeto que comunga com ele. Então eu vejo que o Pivetta, dentro do contexto, ele tem sido um gigante, ajudado muito o governo do Estado. Ele hoje está à frente da Secretaria de Educação, ajudando muito na infraestrutura, é um visionário, uma pessoa que tem a confiança do governador. E eu vejo que time que está ganhando não se mexe. Eu vejo ele como vai ser o próximo vice-governador junto na mesma chapa. Dobradinha, de novo. Dobradinha novamente. E o senador Wellington, eu tenho um relacionamento muito grande de amizade, é um grande senador, e eu vejo que o momento hoje, o grupo do Neri, do Favro, do ex-ministro Blairo, que está junto nesse projeto, eu acho que o projeto do Neri já ganhou um vulto muito maior e que também tem a simpatia do governador Mauro Mendes. Então eu acho que nesse momento o governador, logicamente, convive muito bem, relaciona muito bem com todos os parlamentares e não diferente com o senador Wellington, que é um grande senador que tem feito muito pelo estado de Mato Grosso. Mas nesse momento eu vejo que o grupo aqui do PSD, do PP e dos aliados deputados já do PMDB, que já está muito próximo, vários deputados, isso fez com que a candidatura do Neri já ganhasse musculatura suficiente para seguir em frente. O PSD, deputado que tem como deputado estadual apenas o Nininho, que é o único deputado estadual no mandato, né? Aí tem o Gilmar Fabres, que é suplente e tudo mais. O PSD, se não aprumar o corpo, ano que vem vai ter problema, né? Porque é ano de eleição, e aí tem que formar uma chapa. Como é que está a articulação disso aí para o fortalecimento do partido? Hoje, na verdade, Paulo, cada momento é um momento. Eu não tenho essa preocupação. E hoje, com essa mini-reforma eleitoral que já está ocorrendo, já está definido lá que vai acabar com a sobra, os partidos pequenos juntavam aí uma meia dúzia de candidatos, faziam um número de votos que não abria a legenda, mas eles acabavam fazendo um candidato elegendo na sobra. Rondonópolis, por exemplo, que é a minha cidade, de 21 vereadores, 9 elegeu na sobra. E agora não vai ter isso. Então o que é que vai ocorrer, Paulo? Vai ser muito mais fácil montar chapa onde tem musculatura do que montar chapa com candidatos com menos expressão eleitoral, porque vai usar muito mais candidatos para abrir uma vaga. Quando você tem uns candidatos fortes que tem uma expressão de voto, automaticamente a vaga se abre mais rápido e poderá fazer outros. Nós temos um projeto, Paulo, no PSD, e tem candidatos, e a projeção é de fazer no mínimo de 3 a 4 candidatos. Nós temos 3 a 4 deputados estaduais. Eleger de 3 a 4 dentro do PSD, porque nós temos nomes com expressão que vão compor essa chapa conosco. A última perguntinha bem rápida do Lorenberg Alves. Mas é muito rapidamente, ainda nessa mesma linha, deputado, nós não podemos perder de vista que no ano que vem não podemos ter mais aliança para proporcional. Isso é um dificultador para a montagem,
para as conversas para montar a chapa para a Assembleia Legislativa. O senhor não vê desta forma também? Não, justamente, acabou as coligações e tem que sair chapa pura. Mas aí é onde eu falo, vamos organizar um time, que dentro desse time também vai ter uma limitação. Não pode, parece, pelo que está meio consensado já lá no Congresso, vai poder sair um candidato, por exemplo, 24 estaduais, só pode sair 24. Antes acho que era 1,5, saía 30 e poucos candidatos. Hoje vai ser limitado. Aí vai acabar esse negócio de nego pegar candidato de 500 votos, de 1.000 votos, sair um número expressivo de candidatos. Eu acho que política tem que realmente é uma coisa séria e que não pode brincar de fazer política. E pessoa entrar estimulada para ir lá, para servir de escada para os outros, entende? Sem o mínimo de chance de eleger. Então eu acho que isso vai moralizar e vai sair um número menor de candidatos e candidatos com mais projeção, com mais possibilidade de ser eleito. Ok. Ondanir Bortolini, eu quero agradecer ao senhor, deputado Nininho, por ter vindo aqui, viu? É a primeira vez, mas que seja a primeira de uma série de outras, tendo demanda lá, assuntos pertinentes aqui de interesse do povo mato-grossense, esse espaço está a postos para bem informar. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado, professor Lorenberg. Eu quero te agradecer e agradecer também todos que nos acompanham pela mídia social, que hoje tem um alcance muito grande, e dizer que estarei sempre à disposição, Paulo, e no momento oportuno eu quero poder estar aqui de volta. Muito obrigado. Ele veio sem chapéu hoje. O Nininho gosta de andar com chapéu, tudo quanto é canto, que nem o Nelson Barbudo. Hoje ele veio sem chapéu aqui, mas tá de boa. O deputado Nininho, muito obrigado por ter vindo. Obrigado a Vânia, que é assessora de comunicação e imprensa, não é? Assessora de imprensa. Obrigado ela me ajudou bastante aqui na pauta de hoje, né? Me deu várias sugestões bacanas. Obrigado, Vânia, e ao pessoal do gabinete também do Nininho. Lorenberg, amanhã nosso encontro. Até amanhã. A gente entrevista o presidente, diretor regional da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, aqui em Mato Grosso, o Benedito Garcia, ao vivo aqui, falar tudo sobre as realidades dos povos indígenas aqui no estado. O Benedito Garcia da FUNAI, ao vivo no Opinião, de amanhã, às 7h30 da noite. Até lá, fica bem, fica com Deus também.